Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvarmos e celebrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós estamos em Tua casa com o único propósito de declarar, Pai, a Tua santidade. Quão maravilhoso, Pai, o Senhor para nós. Receba esse culto que dedicamos a Ti, Pai. Receba as nossas vidas como oferta agradável ao Senhor. Que o Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações nessa noite e que sejamos por ela transformados. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os crentes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Mais uma vez, Teu nome é mais alto, Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome
noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Nós agora vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao 21. Lucas capítulo 12, do verso 13 ao 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e no momento próprio nós vamos refletir sobre ela. Ainda de pé como estamos, vamos continuar louvando o Senhor. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas vão poder estar dedicando nesse instante. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Cristo bom mestre, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria. Pois Jesus Cristo me satisfaz. Sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não vão derrotar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para perto, o Mestre seguindo
da salvação, brilho celeste, glória divina, enche a minha alma da tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Que a minha sua satisfação esteja na presença de Deus, porque foi para isso que nós somos criados, para louvor e adoração do nome dele. Amém? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Estou aqui. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma
Tu és a fonte, Pai, da nossa satisfação, e que nosso prazer esteja na Tua lei, em meditar em Ti, conhecer cada dia mais o Senhor, Pai. No nome de Jesus nós clamamos que a Tua palavra venha de encontro, Pai, aos nossos corações, de forma que saiamos daqui, Pai, diferente de como entramos. E que não seja de acordo com o que nós queremos, mas segundo o Teu querer para nós e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E é no nome de Jesus que nós entregamos a Ti as nossas vidas como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor nessa noite. Amém. Convido as crianças para virem à frente. Crianças, vamos orar? Oremos, meus irmãos. Pai Celestial, nós colocamos estas crianças, suas vidas em Tuas mãos, suplicando que o Senhor as abençoe, que o Senhor conduza a vida de cada uma delas na Sua presença, que elas tenham um coração ensinável e aprendam de Ti, sejam conduzidas pelo Teu Santo Espírito, para que conheçam a Jesus como Salvador de suas vidas e possam andar com o Senhor e servir ao Senhor. Abençoa seus pais, abençoa a igreja, abençoa o culto infantil, do qual elas vão participar agora. O Senhor fala aos seus corações e fala também aos nossos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, eu quero lembrar-lhes que este é o ano de avançar. Nós ainda não chegamos ao ponto da plenitude da vida de Cristo. Nós estamos nessa jornada, andando com Jesus, aprendendo dele e, conforme a graça e a misericórdia de Deus, nos tornando semelhantes a Ele. E essa é uma jornada não apenas particular de cada um de nós, é uma jornada como igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura completa dele. E para tanto nós precisamos de ter uma vida de maior intimidade com Deus, amar mais a Deus, depender mais de Deus, ser mais íntimos de Deus. E eu queria que os irmãos tivessem estes 4 princípios em suas vidas para poder avançar e alcançar o alvo. O alvo é a plenitude da vida de Cristo, como a vida de todos nós. Tudo o que vamos viver, nossas escolhas, nossas realizações, devemos pensar no primeiro princípio: isto vai glorificar a Deus? Então, se glorifica a Deus, é o que nós queremos viver e fazer. O segundo princípio é: tudo o que nós vamos viver, o que vamos fazer,
o nome de Deus será santificado em tudo isto, para que nós também sejamos santos nele? Então, se assim for, vamos viver, vamos buscar. Terceiro princípio é: se o que nós vamos viver, vamos praticar, vai honrar a Cristo, vai dar bom testemunho de Cristo como nosso Salvador e Senhor, então vamos viver. E o quarto princípio é: o que estamos vivendo, o que estamos praticando, vai expandir o reino de Deus, o reino de Cristo? Se assim também for, vamos viver. Pensemos nisto, porque Deus tem um chamado para as nossas vidas, a fim de que vivamos um nível de comunhão com Ele maior, para que nós possamos glorificá-lo como nunca antes fizemos. Vivermos o livre agir do Senhor Jesus Cristo, manifestando a sua glória e o seu maravilhoso poder. Vamos ser crentes avivados. Deus nos abençoe e que alcancemos o nosso alvo. Vamos prosseguir, avançar sempre, retroceder nunca. Nesta noite, nós queremos destacar aqui a necessidade de que precisamos ter tempo dedicado ao nosso Deus. Deus precisa ser a prioridade da nossa vida, e que a nossa vida deve estar focada na vida celestial. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas do céu, aonde Cristo está, e que também esperamos a sua segunda vinda, ou a sua volta, para que também nos manifestemos com Ele em sua glória. Mas o texto que nós lemos, nós encontramos uma pessoa preocupada em receber a sua herança. E ele faz um pedido ou uma oração para Jesus, né? Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Não que ele não tivesse direito a essa herança, né? Não que Jesus não pudesse dar algum conselho útil a ele, embora Jesus não fosse um juiz designado para resolver causas jurídicas ou de herança. Ele até poderia fazê-lo se ele estivesse no patamar de reconhecimento dele como o Messias, o Cristo, e ele de fato era o rei prometido. Mas não era tempo e nem o momento do seu governo messiânico. Na verdade, o governo messiânico de Cristo, ele está no coração e na vida de cada crente. Porque o reino de Deus, ele está dentro de cada um dos seguidores de Cristo. Até o dia que ele volte e estabeleça este reino em toda a sua glória, para que nós possamos então ser governados com ele, por ele face a face, e podemos vê-lo como ele é. Mas Jesus então ele aproveita esta oportunidade para poder ensinar as pessoas a respeito de que não devem ser avarentas, ou seja, focar suas vidas nas coisas materiais. Jesus não está aqui ensinando que nós não precisamos de coisas materiais. Precisamos. Mas é Ele quem vai nos dar o que comer, o que beber, o que vestir, por sua graça e misericórdia. Ele vai nos dar através do trabalho que Ele nos permite realizar, o emprego que Ele abre as portas para nós, o empresário que Ele levantou para ser o gerador
destes empregos e do sustento que vamos receber. Independente se esse empresário é um servo dele ou é um ímpio, mas ali vai estar a providência de Deus para o nosso trabalho e o nosso sustento. Mas uma coisa que nós devemos ter cuidado é não sermos dominados pelas coisas materiais. Então este homem estava muito preocupado com a herança que deveria receber. E Jesus então destaca que a avareza é um problema na vida do ser humano, porque ela é idolatria, ou seja, ela subjuga a pessoa, ela aprisiona a pessoa e passa a viver em função das coisas materiais. A palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como nós já explicamos anteriormente, não significa que nós não precisemos do dinheiro, mas ele é um instrumento que Deus usa para o nosso bem, mas não para nos dominar, não para nos aprisionar, e não para nos fazer idólatras. Em geral, o avarento, ele só quer ganhar mais, quer ter mais, porque tendo tudo, ele ainda não está satisfeito, e podendo viver bem, nem isso ele faz, porque ele está preocupado em conservar os seus bens materiais e desfrutar pouco deles, porque não tem coragem de desfazer-se deles. Então, quando Jesus foi abordado por um certo jovem que lhe perguntou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Ou para ter a salvação? E Jesus viu naquele homem, naquele jovem, uma pessoa aprisionada pelas suas riquezas, um avarento. E Jesus então lhe disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir, e você então vai ter um tesouro nos céus. E aí ele ficou muito triste e cabisbaixo foi embora, porque ele não estava habilitado no seu próprio coração a desfazer de tudo que tinha. Desfazer-se da avareza, desfazer-se dos seus ídolos, porque quando uma bênção se torna um problema, ela precisa ser extirpada. Ou então redirecionada para o seu devido lugar de prioridade. A prioridade deve ser Deus. A prioridade deve ser o reino de Deus. A prioridade deve ser uma vida segundo a palavra de Deus, uma vida moralmente semelhante à de Cristo. E aí Jesus contou a parábola, a história de um homem que não tinha tempo para Deus, ele só tinha tempo para as coisas materiais. Ele era um grande proprietário de terras e ele não tinha tempo para Deus, porque ele precisava trabalhar a sua terra. Ele precisava de cuidar das suas plantações. Ele precisava cuidar para que as suas colheitas não fossem perdidas. Então ele não tinha tempo para Deus, ele tinha tempo para o seu trabalho. Ele tinha tempo para buscar um conforto melhor. Só isso.
Eu quero que você entenda mais uma vez que Jesus não é contra o trabalho e nem é contra o conforto de nenhum de nós. O que Jesus está ensinando é que nós não devemos viver em função disto, estarmos fascinados por isto, fazer disso a razão exclusiva da nossa vida. Mas nos dias de hoje nós temos muitas circunstâncias que nos tiram do foco da presença de Deus. Muitas coisas que nos atrapalham a ser seguidores de Cristo, como Ele espera que sejamos. Então, nós vamos encontrar pessoas que elas não têm tempo para Deus, porque vivem só para estudar. Estudar e não tem tempo para Deus. Outras, elas não têm tempo para Deus porque vivem somente para trabalhar. Outras, elas não têm tempo para Deus porque elas precisam de aventuras, precisam de estar viajando, passeando. Nada contra nenhuma dessas coisas, não. O que Deus está querendo nos mostrar é que nós não devemos fazer disto a razão exclusiva da nossa vida. É muito bom passear, né? É muito bom trabalhar. Significa que eu tenho saúde e vou ter o meu provento, resultado do meu trabalho. Estudar é muito bom, mas tem gente que não vai ter tempo, porque ele tem sempre que se especializar, e também não é proibido se especializar. O problema é não ter tempo para Deus. De repente você está construindo uma grande vida nessa terra, mas não está construindo nada com Deus, não está construindo nada para o céu. De repente você tem tudo que precisa para esta vida, mas não tem nada preparado para a eternidade. E vamos, no dia da volta de Cristo, prestar contas da nossa vida a Ele. O que fizemos com o relacionamento que devemos ter com Deus? O que fizemos para a vida celestial, a qual Deus idealizou para nós? O reino dos céus está preparado. Jesus diz que o reino dos céus está preparado desde a fundação do mundo. Mas para fazer parte dele é preciso ter uma nova vida com Deus. É ser uma nova criatura em Cristo. É fazer da nossa vida um vaso de bênçãos com Deus. Tem muita coisa roubando o nosso tempo. Tem muita coisa tomando o nosso tempo. E o grande problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque você vai fazer aquilo que você prioriza na sua vida. Você vai realizar aquilo que julga ser mais importante para você. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Você vai empenhar a sua vida. Eu estimo que cada um de vocês pudesse ter muitos bens materiais, pudessem ter muito dinheiro guardado no banco, mas que sejam primariamente homens e mulheres de Deus, vivendo para a glória dele, santificando o nome dele na vida de vocês, dando bom testemunho de Cristo como crentes e seguidores dele, expandindo o reino de Deus, fazendo discípulos, sendo bons discípulos de Cristo. E não ficando aprisionados pelas coisas materiais ou pelos bens que você tem recebido de Deus.
Então, este homem não tinha tempo para Deus, porque ele precisava trabalhar a sua terra. Ele precisava fazer uma super colheita e garantir o futuro. Então tem muita gente também que faz assim. Quando eu tiver tempo, eu me dedico a Deus. E tem até um ditado que diz: primeiro, né, você trabalha, depois você faz a sua devoção. E o Senhor quer que a gente tenha tempo para Ele. Você pode trabalhar com Deus. Você pode ajuntar os seus bens com Deus. Você pode fazer de tudo isso uma grande bênção na sua vida e para o reino de Deus. Ser uma pessoa de fé, uma pessoa generosa com a obra de Deus. Ser uma pessoa que viva bem. Que você possa passear, que você possa se divertir, mas que seja Deus a prioridade da sua vida. E uma das prioridades de Deus para a nossa vida é que estejamos vivendo em amor e unidade uns com os outros. Porque a prioridade de Deus é o seu reino e a sua justiça na nossa vida. O que seria o reino de Deus na minha e na sua vida? É o próprio Deus governando do nosso coração a nossa vida. É a nossa vida dedicada a Deus. É a nossa vida que serve e que glorifica a Deus. Prontos a ouvir a palavra de Deus, prontos a obedecer a Deus, prontos a dar honra e glória a Deus e a viver para o céu, a juntar um tesouro nos céus, onde ninguém pode nos tirar ou pode roubar da gente. Então este homem, ele já era muito rico e ele queria ainda ficar mais rico ainda. O ser humano, ele é insatisfeito, mesmo tendo tudo o que precisa para viver, porque ele não sabe reconhecer qual é a verdadeira necessidade da sua vida. Qual que é a verdadeira necessidade da nossa vida? É Deus. Todos nós temos dentro de nós um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio espiritual da nossa vida. Só Deus. Só Deus pode fazer a vida feliz. A vida neste mundo é nada. Tudo se acaba. Só Deus faz a alma feliz. E a vida sem Ele é nada. As muitas riquezas sem Deus é nada também. E se você tiver o pouco e estiver satisfeito com esse pouco com Deus, Ele vai se fazer também muito. Porque Deus é aquele que multiplica a sua bênção. Deus é aquele que derrama graça sobre nós. Então, ter tempo para Deus, não ficar aprisionado pelas coisas. No caso desse homem, aprisionado pelo trabalho, aprisionado pelo desejo de ganhar mais dinheiro, de ficar mais rico. E depois ele chegou à conclusão: agora a minha terra vai produzir muito, eu não tenho nem aonde guardar a minha produção. Ele agora vai ter mais trabalho, vai derrubar os celeiros antigos, fazer celeiros novos e ter todo o trabalho então de recolher a colheita. Será que ele agora está pronto? Será que ele agora tem tempo para Deus? Ainda não. O desejo dele agora é desfrutar de tudo isso, desfrutar do conforto de tudo que ele construiu.
viver aprisionado agora pelo prazer. A ideia do hedonismo, né? A pessoa viver pelo prazer e não tem tempo para Deus. Mas qual foi a conclusão que Jesus deu a essa história? Jesus disse o seguinte: Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que você preparou para quem vai ficar. Ou seja, você vai ser separado nesta noite de tudo que você construiu. Nesta noite você vai perder tudo, porque você vai ter que deixar para trás. O fato é que nós, ao nascermos, não trouxemos nada para esse mundo. E a verdade é que quando morrermos não vamos levar nada também daqui. Chegamos de mãos abanando e vamos voltar de mãos abanando. Não trouxemos nada, não vamos levar nada. Mas a nossa vida será julgada pelas prioridades que valorizamos, por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Em resumo, se fizemos ou não a vontade de Deus, se andamos ou não na presença de Deus, se vivemos ou não para a sua glória. Então, um homem que não tinha tempo para Deus. Eu queria que você refletisse sobre a sua vida nesta noite. Que tipo de pessoa tem sido você? Você é uma pessoa que tem tempo para Deus? Você é uma pessoa que está andando com Deus? Você já entendeu que o propósito da sua vida é viver para a glória de Deus e santificar o nome dele na sua vida? Ou seja, Deus deve ser santo em toda a sua maneira de viver? Ou você deve ser santo diante de Deus em todas as suas práticas de vida? O nome dele é honrado na sua vida? O reino dele é uma realidade dentro de você? Deus governa a sua vida? Pense nisto, porque é o resultado disto, segundo a vontade de Deus, é que te dá o direito de ser filho dele, filha dele, cidadão ou cidadã do reino dos céus. Na parábola do semeador, Jesus disse que a semente, parte da semente, ou seja, algumas pessoas representadas, pelo terreno de espinheiros, recebeu a palavra, e essa palavra encontrou condições de germinar como semente, mas ela foi sufocada pelos espinheiros. O que seriam esses espinheiros? Os cuidados da vida, a fascinação pelas riquezas. Jesus explicou isso. A avareza, ou não ter tempo para Deus. Você só está preocupado em viver a sua vida terrena. Qual tem sido a sua preocupação? Qual tem sido a nossa preocupação, irmãos e irmãs? Estamos trabalhando para a nossa vida eterna? Estamos trabalhando para o céu? Ou estamos vivendo apenas para esta vida? Cristo deve ser a vida de cada um de nós, nosso caminho, verdade e vida. Lembrando então que o nosso futuro, o nosso amanhã é hoje, é agora, se estamos em Cristo. Porque Cristo Jesus, Ele é o nosso hoje presente, Ele é o nosso futuro que esperamos, mas Ele é também o nosso ontem, que nos guardou, nos sustentou e que nos permitiu chegar até aqui. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Todas as nossas expectativas devem estar em Cristo, em Jesus. Porque para mim o viver é Cristo. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, ou se você partir desta vida, para onde você vai? Onde você vai estar? Já parou para pensar nisto? Que num momento nós não vamos estar mais aqui. Quantos anos vamos viver ainda? Quanto tempo ainda vai se levar até que Cristo volte? De repente, o nosso coração vai parar de bater aqui, agora, nesse tempo que estamos vivendo, neste mundo. Nós vamos partir para a eternidade. E aonde vamos morar? Como crentes em Jesus Cristo, salvos por Ele, e recebemos dele o direito de sermos filhos de Deus, Ele nos deu a esperança de que vamos morar na casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Lá está o nosso tesouro. Lá está a plenitude da vida que tanto almejamos e que Deus tem preparado para todos nós. As aflições e todas as lutas desta vida terrena jamais poderão comparar-se com a glória que Deus tem preparada para nós. Coisas que jamais imaginamos, que nunca vimos e nem vamos ver aqui, e que nós não conhecemos, Deus tem preparado para nós. Porque Ele é a prioridade da nossa vida. Temos uma vida dedicada a Deus. É isso mesmo que você está vivendo? Eu espero que sim. Espero que todos nós aqui nesta noite estejamos focando a nossa vida em viver para Deus, para a glória de Deus, viver para o céu. Mas enquanto estamos aqui, vamos viver a vida que temos aqui na fé em Jesus Cristo, conforme a graça dele, a misericórdia dele, a vontade dele, porque Ele é a nossa vida e a prioridade de cada um de nós. Amém? E tenhamos tempo para Deus, irmãos. E tempo é uma questão de prioridade. Você vai priorizar aquilo que é mais importante para a sua vida. E o mais importante é Deus e o reino de Deus na nossa vida. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela sua palavra ao nosso coração e te bendizemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é Deus fiel e tem cuidado de nós e não nos deixa que nada falte. O Senhor é quem nos dá o pão nosso de cada dia. O Senhor é quem nos dá as vestes com as quais nos vestimos e o teto onde nós habitamos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus provedor. E não só para nós, mas também para as aves dos céus, que não plantam, não colhem, mas o Senhor as alimenta. Para as flores tão lindas, que também não tecem e nem fabricam roupas, mas o Senhor as veste de lindas cores e de beleza. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos e te pedimos, ó Deus, nosso Pai,
que santifica o Teu nome na nossa vida. Que tudo o que vamos viver seja para a Tua glória, que dê bom testemunho de Cristo e honre o Seu nome, e que o Seu reino cresça e seja expandido por meio da Tua igreja. Nos abençoa, Pai, com estas bênçãos, e nos dê uma vida avivada no Senhor Jesus, no Espírito Santo e com o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.